Bom, nós vamos falar de um assunto bastante sério. Estou recebendo aqui a doutora Tatiane Lantier. Muito obrigado pela presença. Também. Toda segunda-feira a doutora Lantier passa aqui dicas importantes sobre previdência. Doutora, vamos começar o programa. Já passei o telefone, volto a repetir, o 3014-0021, para você fazer pergunta ao vivo para a doutora Tatiane Lantier, e também o WhatsApp, que é o 987922356. Você pode mandar a sua mensagem que a gente vai repassar aqui para a doutora. Em relação ao acidente de trabalho, a pessoa pode ficar encostada por quanto tempo, como que ela deve se proceder, o INSS deixa a pessoa ficar durante quanto tempo, depende dos exames, da perícia médica. Por favor, gostaria que a senhora esclarecesse. Bom, boa tarde. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, graças a Deus. Com relação ao acidente de trabalho, em primeiro lugar, a gente precisa conceituar o que é o acidente de trabalho, que é aquele acidente ocorrido no exercício de uma atividade para o empresário, ou então para o empregador doméstico, ou também para os contribuintes individuais, e são os acidentes propriamente dito, né? Então a pessoa pode cair, machucar, se quebrar, enfim, ou as doenças que ela pode adquirir durante o trabalho. Né? E são doenças, às vezes, silenciosas, porque tem gente que fica doente de depressão, outras que ficam doentes por esforço repetitivo. Mas aí já é mais difícil de provar, doutora? Porque se você tem um acidente numa máquina, o trabalhador se acidenta numa máquina, numa indústria, se acidentou. Agora, esse acidente que você vai adquirindo aí, conforme a senhora coloca muito bem, né? O LER, né? Problemas de audição, se você trabalha num lugar muito barulhento, como provar isso? Simples de provar não é, mas toda doença ela tem um início com um afastamento. Então vamos pensar o seguinte, as doenças que nós estamos falando LER, né? A pessoa é digitadora, trabalha com digitação o dia inteiro, começa a sofrer dores e mais dores e mais dores e começa a ter afastamentos que não necessariamente levem ao INSS. Né? Ela pode ir até o médico dela e ter 5, 10 dias, até 15 dias de afastamento, não necessariamente ser afastado pelo INSS. Então isso já é um indício de prova. Né? A atividade dela é relacionada com digitação e ela está com problema de pulso, de ombro, de mãos, leva-se a crer que a pessoa está sofrendo um problema de doença do trabalho. Né? É muito mais fácil, claro, quando a pessoa sofre um acidente. Né? Caiu na empresa, ou se quebrou, machucou. Claro que, né, exatamente. tem que tomar todos os cuidados. Todos os cuidados. Mas às vezes a pessoa na empresa também, ela trabalha lá montando pallets, por exemplo. Então precisa carregar a caixa. Se abaixou, teve um mau jeito, opa, naquele dia eu não me senti bem. É uma doença do trabalho. É considerado uma doença do trabalho. Agora, quais são os critérios? O segurado, ele precisa também submeter a exames? Se ele tem um plano de saúde, se ele vai lá e o médico fala, olha, você teve um acidente, ele precisa submeter uma junta do INSS? Sempre tem que passar, sempre é preciso passar pela perícia mesmo do INSS. Que ele tenha então, me machuquei na empresa, me machuquei, vamos dizer lá, erguendo a caixa mesmo. Então, senti que eu me machuquei, fui no médico, o médico me deu 3 dias de atestado, opa, eu tive um acidente de trabalho. Então, é muito importante, as pessoas não fazem isso, e o empregador também não faz, é a emissão da CAT. CAT é comunicação de acidente de trabalho. Por quê? Porque é o próprio trabalhador que tem que fazer? Não, normalmente é a empresa que tem que fazer. A obrigatoriedade é da empresa. Mas nem sempre a empresa faz. Ou porque esquece, ou porque acha que não é importante, ou então já prevenindo que ela pode vir a ser acionada. Mas ela incorre num erro aí. Ela incorre num erro, porque cada emissão de comunicação de acidente do trabalho, ela faz uma modificação no imposto que a empresa tem que pagar. Né? Ela aumenta o valor do imposto que ela paga mensalmente, por quê? Porque ela teve um risco no trabalho, certo? Então, o meu empregador não emitiu a minha CAT, eu mesma posso emitir. Né? Eu que sofri, eu posso ir até o sindicato emite, ou eu faço a solicitação, ou o próprio médico que me atendeu e que identificou que a minha doença é do trabalho, ou que a minha machucatura é decorrente do meu trabalho, ele também pode emitir o CAT. Uma outra pergunta, antes, porém, eu só quero divulgar aqui o telefone. Se você tem qualquer dúvida nessa área previdenciária, você pode ligar aqui para perguntar para a doutora Tatiane Lantier, ela está ao vivo, tá? 3014-0021 e o WhatsApp é o 987922356. Doutora, o trabalhador teve um acidente, se submeteu ao exame lá, à junta, vai ficar por um período de 30 dias inicialmente. Ele recebe por esses 30 dias. Quem é que vai determinar, por exemplo, não melhorou?
qual é o prazo máximo para depois ele ingressar com o pedido de aposentadoria? Vamos supor que ele não vai ter mais condições. É passado por 30 dias, por 60 dias, por 90? Como que funciona? E até que prazo ele tem para pedir daí a sua aposentadoria definitiva? Normalmente não existe prazo. Tudo vai decorrer da situação da pessoa, do indivíduo, né? Tem doenças que são mais graves, acidentes que são mais graves e outros que são mais simples e que se curam mais rapidamente. Mas como é que funciona? Meu médico me deu o atestado, me submeti ao INSS, o INSS me deu, normalmente eles dão 120 dias de benefício, né? E aí o benefício não é o auxílio-doença, o B31 que sai no documento, é um benefício acidentário, auxílio-doença acidentário, e isso faz diferença para o trabalhador, né? Decorridos os 120 dias, inicialmente proposto pelo INSS, eu tenho que me ressubmeter a uma perícia, porque se eu não estiver restabelecido, não posso voltar a trabalhar. Mas o INSS vai me dar alta automaticamente. Então, antes de vencer o período previsto pelo INSS, eu tenho que reagendar um pedido de perícia para que eu seja reavaliado. Se eu não fizer isso até o último dia do meu benefício previdenciário, ele vai se extinguir e eu perco o direito de receber e tenho que voltar a trabalhar. Eu posso fazer um recurso depois, mas também isso vai demorar mais, ou eu posso ingressar judicialmente. O ideal é que eu faça uma nova perícia. As perícias vão se submetendo ao longo do tempo e às vezes por anos, porque o INSS raramente ele dá aposentadoria por invalidez de ofício. Ele precisa ser provocado. Agora, doutora, o trabalhador teve um acidente e... Oi? Pois não? Vamos ao telespectador que está querendo perguntar. Alô, boa tarde. É o Emerson Azevedo. Alô, Emerson. Um abraço a você e a todos daí do Santa Cândida. Muito obrigado. Emerson, qual é a pergunta? Só baixa um pouquinho o volume do seu televisor para que possamos lhe ouvir aqui. Pode perguntar, Emerson. Eu gostaria de saber com a doutora, se eu fiquei um ano afastado pelo INSS, né, como auxílio-doença. Eu gostaria de saber se esse um ano eu perco na aposentadoria ou não perde. É porque me falaram que talvez eu tenha que trabalhar um ano a mais para repor esse um ano que eu fiquei afastado, entendeu? E daí a minha dúvida é essa. Eu queria saber se eu vou precisar trabalhar um ano a mais ou não. Se eu... Entenderam? Mas, né? Sim. Entendeu bem, doutor? Entendi, claro. Um abraço, Emerson. Muito obrigado. Olha, se você quer ligar, o 3014-0021 sobre direito previdenciário. Então, esse ano que ele ficou recebendo o auxílio-doença conta assim como período de tempo de contribuição. Teoricamente, não. Ele não vai precisar trabalhar um ano a mais para repor esse período, porque esse período está contado. Entendi. Esse período tá contado. O trabalhador teve um acidente, né, e foi demitido. Acaba sendo demitido. E tem um prazo, a empresa não pode demitir? Não, não pode ser demitido. No caso de acidente, de jeito nenhum. Nos casos de acidente do trabalho, tem que deixar bem claro que neste caso tem que ser acidente do trabalho. Não, ele tem 12 meses, Mas que parece é que tem uma obrigatório. prerrogativa aí de quando ele está se transportando, se ele entrou no ônibus, Sim. até chegar ao trabalho, se ele também deixou o trabalho até chegar em casa, parece que também cabe. Então, acidente do trabalho, só para a gente voltar no conceito, são aqueles sofridos dentro da empresa, me machuquei, são aqueles sofridos no período em que eu estou indo para o trabalho e voltando para casa, e isso implica dizer, saí da minha casa, fui direto para o trabalho, saí do trabalho, fui direto para casa, porque às vezes acontece da pessoa estar voltando para casa e sofrer um acidente, só que no meio do caminho ele parou na padaria, ele parou na lavanderia. Pega o ônibus e vai pro Normalmente trabalho, né? acontece isso, mas existem muitos casos em que a pessoa faz paradas e nessas paradas ela sofre um acidente. Aí não pode ser considerado. Também quando deixa o trabalho, aí para no bar, para fazer lá um Também happy hour, existem situações que a gente consegue desconfigurar essa parada e dizer, não, era habitual da pessoa fazer isso, mas normalmente não. Casa, trabalho, trabalho, casa. Outras coisas também que podem ser equiparadas a acidente do trabalho, por exemplo, um companheiro ficou nervoso comigo durante o trabalho, foi lá, me bateu e me machucou. Acidente do trabalho. Briga no trabalho Briga no também trabalho, acidente. é acidente do trabalho. O companheiro não prestou atenção no serviço que estava fazendo, voou uma peça, me acertou. Acidente do trabalho. Entrou um terrorista na empresa, claro que aqui no Brasil não acontece isso, mas fez uma sabotagem, qualquer coisa nesse sentido, acidente do trabalho. Desabou o teto de onde eu estou trabalhando, caiu em cima de mim, acidente do trabalho.
Tudo isso tem implicações extremamente importantes, por quê? Porque quando eu vou fazer o meu pedido perante o INSS, ele tem que saber que é acidente do trabalho, para comunicar à empresa, a empresa também está ciente, porque alguns valores trabalhistas têm que continuar sendo depositados. Por exemplo, o fundo de garantia, por exemplo, a questão da estabilidade, que eu não posso ser mandado embora, né, nos 12 meses seguintes que eu retorno. Então, essas são coisas importantes. Vamos ao telespectador que tem pergunta. Alô, boa tarde. Boa. Eu sou Mariano do Amaral, aqui de Umuarama, e eu queria fazer uma pergunta para a doutora. Pois não. Doutora, eu sou aposentado já há uns 12 anos atrás, mas eu sou um trabalhador registrado, trabalho registrado na empresa certinho, pagando todas as obrigações. Agora, nesse mês passado, eu tive um problema sério de coração e submeti a uma cirurgia. Aí eles não aceitam que eu faça pelo 135 o agendamento da minha perícia. Diz que eu não tenho direito a receber o salário. E a empresa só me paga 15 dias. Eu vou ficar sem receber esses meses. 90 dias eu tenho de licença. Eu queria saber como que eu posso fazer. Conseguiu entender? Entendi. Seu Um Mariano, abraço grande, Mariano. Um abraço a todos de Umuarama. infelizmente, é exatamente isso que acontece. Quando a pessoa já está aposentada, ela não tem direito a nenhum outro benefício, a não ser salário maternidade, reintegração de trabalho, recuperação de trabalho, e fora isso ele não fica mais amparado pela Previdência. Então, no caso do seu Mariano, pelo fato de ele estar afastado por problema de coração, infelizmente ele só vai receber os primeiros 15 dias, que é a obrigatoriedade da empresa pagar, mas não tem nenhum benefício para receber da INSS. Não tem. Não tem. O que é lei, né? Aí. Doutora, algo que queira colocar? Já chegamos ao final, porque a gente vai começar a falar agora de receita gostosa, né? Porque tem cozinhado muito ultimamente ou não? Só no final de semana que dá tempo e pouco, né? Não muito, não muito. Tem algo que queira colocar em relação ao acidente de trabalho? Uma situação que é bastante importante, que precisa ficar registrado aqui, é que se a pessoa sofreu um acidente de trabalho ou se machucou na empresa, que faça a comunicação para o INSS desta ocorrência. Por quê? Porque isso pode implicar lá na frente, quando ela vier a pedir uma aposentadoria por invalidez, porque às vezes as pessoas não se recuperam. Aquele machucado leve que ele sofreu naquele dia pode ter consequências mais graves e lá na frente a gente não consegue provar que essa doença foi oriunda de um acidente de trabalho. E aí a gente não consegue aposentar, a gente não consegue indenizações, então é muito importante, a pessoa se machucou, se for uma machucadura leve, avisa o INSS, liga para o INSS e diz, sofri um acidente de trabalho. Doutora, um e-mail, de repente alguém queira fazer alguma pergunta, algum esclarecimento, tem algum e-mail que possa divulgar? lantier@porteslanthier.com.br. Lantier, Então, como escreve Lantier meu nome? normal, né? Como escreve meu nome? Lantier@porteslanthier. Só você colocar o arroba ali, ó, porteslanthier.com.br. Muito obrigado pela presença, doutora. Prazer foi meu. Uma boa semana. Obrigada para vocês também. E olha, a receita é de batata com parmesão. Já comeu essa batata com parmesão? Ah, não sei se já comi ou não, Também mas tem cara de boa, né? Eu comi aquela batata recheada, vem com estrogonofe, mas essa aí não é aquela, né? Então vamos acompanhar. Agradecendo aqui a doutora e a gente vai para essa receita aí. Ó. Voltamos já.